E o tema que eu escolhi hoje, sobre a responsabilidade, né, em negócios imobiliários, ele é muito importante, porque como é que surgiu a ideia desse tema, pessoal? Não é de hoje que a gente tem trazido aqui para discussão o trabalho de due diligência imobiliária, né? Então, o que significa isso? A busca por análise da documentação que vai dizer, né, se esse imóvel está em uma situação possível de ser negociada ou se existe algum impedimento, certo? Pois bem, só que na vida real as coisas não são tão simples assim, né? Então, existem sim circunstâncias em que há uma dificuldade, né? O vendedor está passando por dificuldade, normalmente os melhores negócios estão, né, nessa circunstância. E ainda assim, né, mesmo ele estando passando por dificuldades, aumenta o risco do negócio. Por quê? Porque quem deve, né, está sujeito a uma alegação por parte dos seus credores de que o adquirente, aquele que comprou dele um determinado bem imóvel, poderia ter agido de propósito para fraudar o crédito dessas pessoas. Então, a famosa fraude a credores. Então, esse é o fantasma principal que surge. E os credores podem ser de vários tipos, né? Os credores que são fiscais, então o fisco pode reclamar, ele quer a parte dele, né? E o fisco ainda é o mais duro de todos, primeiro porque, se for a União, tem justiça própria que a protege, e se for, né, e ainda, no caso do fisco, ele ainda tem uma série de normas jurídicas que o beneficiam, então ele é digamos assim, um oponente, né, reforçado. Claro que o Estado vai criar normas para proteger o Estado, né? Então o governo sempre tem vantagens, inclusive quando ele é parte no processo judicial, né? Tem esse super credor, então, digamos assim. Temos outros tipos de credores, né, que têm garantias reais, que também, né, são credores importantíssimos. E temos os outros credores que são mais comuns, que é mais fácil daí da gente dar o contexto. Mas, fundamentalmente, o que eu quero dizer é que o fato de o vendedor ter credores, isso não transforma automaticamente a venda em algo ilícito, ilegal, irregular, né? Desde que algumas cautelas sejam adotadas. E aí que foi a escolha do nosso tema dessa aula, que provavelmente eu vou fazer em 2 aulas, porque acabou que rendeu muito a minha ideia. Então, o que eu pensei? Pensei fazer o seguinte, vamos fazer uma busca na jurisprudência sobre responsabilidade. Né? Responsabilidade na análise prévia, antes de se fazer o negócio. E acabou que eu fiz essa busca, né, em ferramentas de jurisprudência, e eu identifiquei ali, digamos, uns 20 casos bem interessantes. Tá? Selecionei 16. Né? Na verdade, identifiquei 80 e poucos casos, selecionei previamente 20 e selecionei na última seleção 16 casos. É claro que cada um deles, por si só, ensejaria, né, uma aula própria, mas não faço questão de dar 16 aulas sobre isso, né? Acho que não faria sentido. Então, eu resolvi transformá-los em um guia, né? Um guia de responsabilidade. Tá? Então, no nosso encontro de hoje, e provavelmente o próximo em sequência, eu vou apresentar esses casos de uma forma bem mais sintética, para extrair deles dicas, insights, percepções que nos produzam, né, um guia que nos dê mais segurança, principalmente na importância de a gente fazer essa diligência prévia, né? Veja como os tribunais enxergam a importância dessa diligência prévia, mas, fundamentalmente, para identificar quem os tribunais entenderam que era o responsável por ter observado essa diligência prévia. Quem é que ele responsabilizou em cada um desses casos? Então, senta aí, pega o seu chimarrão, o seu café, que vem bastante informação, tá? Bastante informação. Né? Então, vamos fazer a ideia, a metodologia, né, do nosso encontro vai ser a apresentação do caso concreto,
né, e trazer à tona aquilo que foi destacado como relevante pelo tribunal para tomar sua decisão, e aí eu vou fazer meus comentários, né, das dicas que a gente extrai de cada uma dessas situações. Bacana? Então, espero que vocês gostem, porque é um trabalho bem rico, assim, bem interessante. Então, vamos lá. Caso 1, pessoal. Caso 1, selecionado, então, para a gente avaliar. Em síntese, tá? Ele envolve um município, né, do interior de Roraima. Vejam que é bem amplo o nosso espectro, tá? Nós vamos ter diversos estados envolvidos aqui nessas circunstâncias. E sempre casos, para a gente pegar as nuances dos casos, eu fui nas decisões de segunda instância, que é a última instância para analisar fatos, né? Então, eu gosto muito de trazer para vocês, sabem, os casos do STJ, mas aqui, para analisar fatos e a gente extrair, né, essas informações, o ideal é pegar as decisões de segunda instância. Então, vamos lá. Então, nesse caso aqui, um município está envolvido e um loteador. Tá? Então, um município e um loteador estão envolvidos aqui e foram condenados solidariamente, neste caso, em razão de omissão no dever de fiscalização. Então, veja, nossa ideia aqui do nosso encontro é identificar nesses casos para quem o tribunal entendeu que no colo de quem está a responsabilidade. E a responsabilidade, a gente às vezes pensa, né, que a responsabilização ela está sempre no colo de quem adquiriu. Por quê? Porque está no risco de perder o seu bem. Ok? Ele é o maior interessado que o negócio dê certo, né, para não perder o seu bem. O vendedor, via de regra, né, ele já recebeu o recurso, e se for realmente um vendedor de má fé, ele até, né, já assumiu e tu não vai mais conseguir achá-lo, não vai mais conseguir talvez patrimônio suficiente para ele reembolsar os prejudicados, certo? Pois bem, mas nem sempre é assim que funciona. Então, por exemplo, aqui, neste caso, né, nós tivemos um reconhecimento de responsabilização do poder público, que é mais raro, junto com um loteador. Veja como cada negócio jurídico ele vai incrementar, ele vai nos dar arsenal, né, suficiente para a gente ver que a responsabilização não é uma regra, e sim critérios, né, critérios que vão gerar essa responsabilização. Então, vamos lá. Né? O que eu tenho aqui ainda na minha síntese? Então, a omissão do dever de fiscalização agravada por uma conduta ativa. Qual conduta ativa? Expedição de habite, alvarás concedidos, cobrança de IPTU implementada, né, sobre os lotes, situados em uma área que era institucionalmente pública, né, que acabou induzindo, então, os adquirentes a confiarem na regularidade desse imóvel. Então, veja que o contexto do fato, ele enriquece a responsabilização. Então, o que a gente extrai aqui desse caso? Né? A presunção de legitimidade dos atos administrativos, ela acaba sendo uma arma de dois gumes, né? Uma faca de dois gumes. Quando o ente público pratica atos que tratam o imóvel como regular, licença de obra, habite, lançamento de IPTU, ele acaba assumindo também uma parcela, né, autônoma, ou seja, própria dele, do risco do negócio. E isso ocorre menos mesmo que haja algum tipo de negligência do próprio adquirente na diligência prévia. Mesmo que o adquirente, né, pudesse ter descoberto, por exemplo, que o município agiu de forma errada, que ele não podia ter autorizado ou avalizado, né, aqueles documentos para aquele imóvel. Mas aqui prevalece, então, né, prevalece aquela presunção de legitimidade dos atos administrativos. Então, para quem advoga aqui pelo adquirente, tá, mapear cada um desses atos administrativos que tenha reconhecido a ocupação, né, é o que vai acabar construindo uma tese da indução da confiança. Então, para quem orienta antes do negócio, né, confirmar a destinação urbanística diretamente no departamento de planejamento e não só no cartório, porque a matrícula também, de forma isolada, ela raramente vai identificar um conflito com o projeto urbanístico que foi aprovado. É claro que isso é possível, tá? Inclusive em casos de alto valor, recomenda-se que se contrate um assistente técnico, o advogado que está orientando o caso, né, recomenda-se que indique para o adquirente que ele contrate um assistente técnico, que é um engenheiro, um arquiteto que domina aquele plano diretor, porque sabe que cada município vai ter suas peculiaridades,
E aí este profissional experiente vai poder, né, dar o aval. Olha, essa área tem uma destinação apta, então, para o objetivo que a pessoa tem de construir, de negociar, de fazer, né, ou tem-se construtivo. Então, este profissional ele vai acabar sendo fundamental para isso. Nem sempre dá para a gente fazer isso, porque às vezes o negócio não é tão grande, é um negócio pequeno, né? Então ele não comporta tantas contratações, tantos investimentos em custos. Então a gente tem que ser razoável também no nível de exigência para cada negócio. Então um cliente que tem um negócio menor, um cliente que vai ter um interesse jurídico de menor valor, ele não vai conseguir ficar investindo, né, em diversos assistentes técnicos, em advogados, né, para além de já estar pagando, né, a comissão de corretagem. Então, via de regra, o mais econômico, né, o que o cliente vai buscar mais economicamente, é ficar na orientação do corretor de imóveis, que tem um espectro de responsabilização bem mais restrito, mas também tem. A gente vai estudar isso aqui em outros casos, né? Mas passo seguinte, né, seria natural o advogado, passo seguinte seria conveniente, em muitas circunstâncias, também um assistente técnico. Bacana? Pois bem, pois aqui, neste caso, a pessoa confiou que o loteamento estava na matrícula, tinha cobrança já de IPTU, tinha uma série de documentos, né, alvará, autorização para construção, que evidentemente dava uma presunção de legitimidade e isto prevaleceu. Tá? E aí gerou, então, neste caso, né, dando, então, essas lições para nós, essas dicas do caso concreto, né, de ensejando aqui uma indenização solidária, tá, de R$10 mil por danos morais para cada um dos adquirentes, né, que confiaram, então, tanto no loteador quanto no município. Então, cada um recebeu este montante de danos morais, né, e o negócio foi entendido, então, né, como a responsabilidade, né, pelo negócio feito de forma irregular, como sendo do município e do loteador. Esse é o nosso caso 1, retiramos, então, aqui a lição. Então, nem sempre, né, documentos com presunção vão nos dar certeza absoluta. Eu aproveito para já fazer uma ressalva, né, uma ponderação sobre ressalva, que a gente vai precisar ter o tempo todo, quando nós, como advogados, formos validar, né, ou analisar documentos. Então, primeira coisa, muitas vezes os documentos são encaminhados para nós. Ó, é isso aqui, você tem que analisar esses documentos, e aí o advogado poderia, ou ele ir atrás dos documentos, né, para confirmação, ou ele pode ser exigido dele, né, que ele se limite a analisar aqueles documentos que foram encaminhados. Claro que o advogado tem autonomia para não aceitar, mas se o cliente é um cliente em que ele confia, né, e precisa muito do negócio, é possível que isso ocorra e ele vai restringir a sua análise daqueles documentos. Então, neste caso aqui, por exemplo, se tivesse havido um parecer prévio, né, o profissional poderia ter dado o seu parecer prévio favorável, não seria errado, desde que ele usasse a presunção de legitimidade no parecer, com ressalva, né? Então, necessariamente, mesmo que esteja tudo redondo, bonito, todo parecer jurídico sobre negócios, em geral, inclusive os imobiliários, tem que ter uma ressalva de que é impossível se dar 100% de garantia no resultado. Veja, como é que o advogado ia poder imaginar que na hora de configurar o zoneamento, o próprio município errou, o próprio loteador, que é especialista nisso, errou, e a matrícula do imóvel indicava informação errada, né? Então, exigir isso seria absurdo, mas a ressalva técnica é importante. Então, veja que nem com os melhores indicativos, né, dos órgãos públicos, a gente pode dar 100% de certeza. E nesse caso aqui, então, né, tinha sido uma área que não era, né, passível de loteamento ou passível para aqueles objetivos que a pessoa tinha no imóvel, gerando, então, aqui, né, essa condenação de danos morais. Bacana? Pois bem, agora vamos para o caso 2. Tá? O caso 2 que a gente selecionou. Olha só que interessante esse caso. Quem foi responsabilizado? Os proprietários registrais. Isso é um caso clássico de cadeia dominial, né? O que eu quero dizer com isso? Existe a cadeia registral, que são as transmissões que estão lá na matrícula de imóveis, né? Então está lá o imóvel identificado, e os registros sucessivos que geram essa cadeia de transmissões da propriedade. Ou averbações e outras situações que ocorrem com o imóvel. Essa é a cadeia registral. E existe uma cadeia possessória. Tá?
No jargão comum, assim, no popular de quem trabalha na área, né, jurídica e imobiliária, a gente tende a chamar isso de cadeia dominial, né? Embora que domínio mesmo esteja só no registral. Mas vamos usar esse termo. Então, aqui nós tivemos um problema na cadeia dominial, porque houve sucessivas vendas, que acontecem muito. E nada foi levado à averbação, né, na matrícula imobiliária. E também não estava claro para o proprietário registral, né, quem era a pessoa a quem ele deveria transmitir no momento final, porque o imóvel foi sendo cedida à posse sucessivamente. Então, João que vendeu para Silvana, que vendeu para o Mário, que vendeu para o Igor, que vendeu para o José, e assim foram ocorrendo uma série de vendas, por isso que a gente fala em cadeia, né? Uma série de vendas, mas que, na verdade, em terminologia jurídica, não são propriamente vendas, são cessões de posse, né? Chave, compra da chave, certo? Pois bem, então o que diz aqui na nossa síntese do caso, né? Então, os proprietários registrais, né, e a beneficiária da escritura foram réus num processo judicial. Por que eles se transformaram em réus? Por quê? Porque os proprietários registrais, né, a Maria e o José, vamos chamar, né, eles transmitiram por escritura pública para a Elza, por exemplo, né, um bem imóvel que não deveria ser ela a destinatária final. Olha a situação. Mas por que não deveria ser ela? Porque não era ela a última adquirente. Não era ela. Então vamos lá. Então um caso clássico, né, de fratura entre a cadeia registral e a cadeia possessória, e os proprietários registrais, embora tivessem cedido os seus direitos em 1988, tá, eles permaneceram aparentes na matrícula, né, porque as sessões sucessivas, de 88 até 99, nunca foram averbadas. E em 2013, tá, quer dizer, 25 anos depois, né, os proprietários registrais outorgaram a escritura definitiva, então, para, vamos chamar de Elza, ignorando toda a cadeia possessória. O tribunal entendeu aqui por anular o negócio. Qual que foi a fundamentação? Venda a non domino. Quer dizer, venda por quem não poderia vender. Interessante, tá? Interessante isso. Por quê? Porque, via de regra, quando há essas vendas, isso é um perigo muito grande, tá, pessoal? Quando tem essas sessões sucessivas, essas vendas sucessivas, a jurisprudência dominante, ela vai acabar mantendo o imóvel em quem registrou o negócio jurídico. Só que neste caso aqui, ele é diferente, tá? Ele é diferente. Por quê? Porque o tribunal foi buscar lá no fundamento da venda non domino, venda por quem não era mais o proprietário, como fundamento para a sua tomada de decisão, tá? Deixa eu te tribunal esse caso aqui, só para vocês já saberem, Tribunal do Paraná, tá? Então, no Tribunal do Paraná. Então, vamos lá. Né? E condenou por terem outorgado, então, a transmissão, sem verificar quem efetivamente detinha justo título e posse. Né? Então, o que a gente extrai daqui como dicas práticas? Né? Então, a lacuna entre registro e a realidade possessória é o terreno mais fértil para fraude na cadeia dominial. Então, alguém percebe que a matrícula ainda é favorável para si e tenta extrair uma vantagem de uma propriedade que, no plano da verdade, da realidade, já não existe há muitas décadas. Né? Então, a defesa, né, estrutural aqui, ela exige um cuidado, que no caso foi adotado em 3 pontos. Tá? Cada um desses pontos, ele vai acabar influenciando em um dos agentes que está envolvidos nessa negociação. Então, cessionário de direito não registrado. Averbar a cessão é mais fácil. É claro, mas como é que poderia se proteger disso, Rafael? Averbando a cessão de direitos possessórios. Então, averbar a cessão é mais barato do que, por exemplo, tu litigar, né, sobre uma escritura indevida, e ainda um risco, né, porque a escritura poderia, em tese, ter prevalecido. Aqui não prevaleceu, que bom. Né? Quando a averbação não for possível, por exemplo, tem um financiamento ainda vigente, sei lá, uma cláusula de inalienabilidade, alguma coisa que está sendo regularizada, né, registrar essa posse também por meio de uma ata notarial, tá, e juntar os comprovantes de pagamento
né, das parcelas do contrato de compra e venda, do IPTU, né, enfim, em nome do cessionário, então de quem está comprando, né, e notificar o credor hipotecário, deixando isso aí faz com que a gente possa criar, né, deixar um rastro documental, né, de que a posse foi efetivamente transferida. Então, aqui, primeiro elemento de dica importante para nós. Segundo, proprietário registral que já cedeu os direitos no passado, né? Então, olha só, aqui esse é um outro agente, um outro plano. Imagina que tu está advogando para os proprietários. O proprietário te procura. E agora, Rafael, foi procurado por uma determinada pessoa chamada Elza, e ela disse que é dela. Eu não vendi para ela, eu vendi para Beltrano. Posso transferir para ela? Se ela for a titular, não tem problema nenhum, né? Mas, olha o que o tribunal entendeu aqui, tá? Em termos de proprietário registral que já cedeu os direitos no passado. Existe, sim, um dever de diligência que se inverte. Não basta mais agora a gente confiar na matrícula. A gente tem que reconstituir a cadeia possessória antes de assinar, né, uma nova escritura. Então, como é que a gente faria isso do ponto de vista operacional, né? Então, operacionalmente, a gente tem que exigir do pretendente comprador o justo título e a prova da posse atual, né? E firmar uma declaração específica de inexistência de cessão pendente, né, sob as penas da lei. Então, fazer com que esta pessoa que está te procurando, ela firme um documento. Isso é muito interessante, tá, gente? Já vi, soa um pouco estranho, tá? Mas mais de uma vez a gente conseguiu ver e na prática se evitar um risco, um negócio que está sendo analisado por uma exigência que nos parecia até simples de ser concretizada. Uma declaração, que pode vir num termo de declaração ou uma cláusula declaratória dentro, né, do documento que está sendo realizado, uma promessa de compra e venda, uma escritura. Então, no sentido, por exemplo, de dizer que tu é o último possuidor, é tua posse e tu não passou ela para ninguém. Aqui eu adicionaria e os recibos de pagamento. Então, a Elza se apresentou para os proprietários registrais. Eu estou com o meu título. Então, exigência, está aqui. Deixa eu ver o teu título, está aqui. Título assinado. Por ciclano. Aí você, mas quem é esse cara? Aí quem é ele na cadeia? Ele é o que comprou do Beltrano. E este que comprou, de quem ele comprou, foi para quem os proprietários registrais transmitiram. Pronto, a cadeia dominial está completa. Então, justo título, né, com cadeia dominial verificada e completa, e os comprovantes de quitação. Puxa, mas tudo isso, o proprietário registral nem tem nada a ver com isso, ele já vendeu, já recebeu. Pois é, mas ele tem que saber para quem que ele vai transmitir. Porque, sob pena de poder parecer que o proprietário registral está fazendo uma segunda venda. Vender a mesma coisa para duas pessoas diferentes. Olha o perigo disso, tá? Então, vamos lá. Né? E a terceira lição, né? Aqui o terceiro elemento, então, da defesa estrutural, né, para proteção estrutural, seria o adquirente, em relação ao adquirente, daí, né, em um imóvel que tem uma cadeia antiga. Né? Então, imóvel que tem uma cadeia antiga. Então, tá aqui, ó, investigar quem pagou IPTU, quem teve a posse nos últimos 10 anos. Né? Isso vai ajudar, né, mais até do que a matrícula poderia nos ajudar isoladamente. Por quê? Porque qualquer sinal de quebra, né, qualquer descompasso entre as transmissões, vai aparecer, e aí a gente vai identificar quem é efetivamente o dono, né, quem tem a custódia do imóvel, quem tem a posse do imóvel. Então, também, imóveis mais simples, como chácaras, isso é muito mais comum do que imóveis urbanos, que a gente tem a matrícula, normalmente com uma sequência. Né? Mas também pode acontecer, tá, em imóveis urbanos. Mas a matrícula, é importante que se diga, ela não revela tudo. Ela não revela tudo, porque muita coisa pode ter acontecido em paralelo. Então, você veja que aqui, negócio de 25 anos, né? Então, se em 99 esse pessoal assumiu a posse e adquiriu, de 88 a 99 foram sendo transmitidas, o que se poderia ter se exigido por parte dos proprietários? Enxergar essa cadeia dominial até chegar neles. Porque os proprietários têm o primeiro documento, eles têm para quem eles passaram. Então, eles sabem que eles passaram para a Joana. Então, eles vão querer enxergar as posses sendo cedidas da Joana até esta pessoa. Se esta pessoa vendeu para outra pessoa, né, e
e indevidamente está querendo tirar uma vantagem, aí ela vai se resolver e o proprietário não fez nada de errado, não estaria envolvido aqui na confusão. Concordam? Pois é. Agora, neste caso, o que pesou no julgamento e na análise foi a falta de observância na exigência do justo título. Então, chegou alguém lá para o proprietário e disse, sou eu agora que estou com o imóvel, vamos regularizar. Que bom, estou louco para tirar isso do meu nome. Onde é que eu assino? Né? Isso não pode acontecer. Tá? Então, aqui também, né, temos essas lições importantíssimas. Tá? Então, um aspecto prático que a gente pode retirar, né, que a gente poderia usar uma cláusula útil, né, em contratos de cessão de direitos, que seria a obrigação do cedente de não realizar nova alienação ou outorga de escritura sem previamente notificar o cessionário, né, com uma cláusula penal objetiva. E aí torna desinteressante, do ponto de vista econômico, a tentativa de revenda algumas décadas depois, porque a pessoa sabe que ela tem um compromisso, né, que está documentado contratualmente. Então, olha que interessante, né, uma cláusula dessas específica para esse tipo de situação. Qual foi a consequência jurídica deste caso? Houve uma declaração de nulidade da escritura, outorgada em 2013, com uma condenação de danos morais de R$10 mil a cargo da falsa adquirente, então, né, dessa suposta Elsa, e R$5 mil para o José, que eram o José e a Maria, lá o casal, que eram os proprietários registrais. Então, eles um pouco menor a responsabilização, mas houve um entendimento de responsabilização, porque eles não tomaram os cuidados devidos. Então, vejam, colegas, aqui já, né, na questão do caso 1 e do caso 2, a gente já vê bem clara a importância da documentação da análise prévia do negócio. Então, pela falta de documentação de uma análise prévia do negócio, os proprietários registrais não tinham nada a ver com isso, não estavam tirando em tese vantagem nenhuma, salvo, né, algum aspecto aqui criminal que a gente não tem conhecimento, que pode ter acontecido, tá? Eles acabaram suportando e respondendo também, né, por não tomarem as cautelas devidas. Então, mais uma responsabilização aqui, e agora uma responsabilização dos proprietários registrais junto com a pessoa, né, com um dos cessionários, ou possíveis cessionários, né, que não agiu de forma correta, tentou tirar uma vantagem da cadeia dominial mal organizada. Bacana? Interessante caso, né? Pois bem, vamos para o caso 3. Vejam só, eu vou tentar, já estamos bem adiantados, né? Viram como são ricos, né? Tem casos aqui muito mais ricos que eu selecionei, que vocês vão ficar surpresos, tá? Então, o terceiro caso, né, vou tentar ser rápido, embora é um caso muito bom, é um caso de responsabilidade, né, que foi afastada. Olha que legal, uma responsabilização que foi afastada. Também temos lições para saber como é que se afasta a responsabilização, né? Então, aqui, a imobiliária foi reconhecida como prestador de serviço defeituoso, mas ela escapou da condenação por uma única razão. O atraso na entrega da obra pela loteadora foi a causa concreta do desfazimento do contrato, e não a questão da informação omitida. Mas ela quase foi responsabilizada, porque ela teria omitido uma informação relevante. Só que como o tribunal entendeu que não foi esse o motivo do desfazimento do negócio, ela escapou. Então, por um detalhe. Olha que interessante esse caso. Então, o tribunal, ele confirmou que a imobiliária sonegou do comprador um dado relevante de que os reais proprietários do lote eram pessoas privadas e não a loteadora que aparecia no contrato que foi avalizado pela imobiliária como vendedor. Então, apareceu a loteadora como vendedora, mas tinham outros proprietários, não era a loteadora a proprietária. Tá? E, então, o tribunal reconheceu que a imobiliária não se desincumbiu do ônus, né, de provar que fez essa informação prévia. Tá? Porém, como o autor desistiu do negócio por um outro motivo, né, que foi o atraso na entrega do lote, faltou, então, aqui um nexo causal entre a falha informativa e o dano. Mas, ainda assim, a gente tira uma dica prática muito importante. Né? Então, esse é um caso, né, de quase ganho pelo comprador e quase perda pela imobiliária. Ele é útil justamente porque ele vai nos mostrar essa linha tênue, né, entre a falha reconhecida e a responsabilização efetiva. Então, 3 lições operacionais a gente pode tirar daqui. Pela ótica de quem aciona o corretor imobiliário. Então, a tese de responsabilidade tem que ser construída desde a causa de pedir. Né? Então, como é que a gente constrói essa tese?
A tese ela é baseada numa expressão simples, porém poderosa. Se eu soubesse, não teria contratado. Então, o motivo pelo qual se gera responsabilização do intermediador é: se eu soubesse dessa informação, eu não teria comprado. Aqui é que é importante a gente ter o nosso foco. Então, o intermediador, no caso aqui imobiliária, se ela tinha uma informação, ou se essa informação era possível dela obter e ela foi negligente, e se o comprador, sabendo dessa informação, não teria comprado, ela se responsabiliza pelo negócio. Olha que situação, tá? Então, a omissão é o mais grave, né? Às vezes, eu já vi isso muitas vezes, tá, na minha prática de advocacia, de pegar e citar no documento, por parte do vendedor, dizer, olha, existe este ponto pendentes de regularização. E aí, às vezes, a pessoa, não, mas como é que você vai escrever isso? Porque não pode botar isso no contrato. Pois exatamente, esta informação comprovada vai proteger, vai blindar aquele contrato de uma desistência, de uma rescisão, né, de um ato, vai transformar a diferença entre um negócio feito para enganar, de um negócio feito apesar daquele detalhe, né, ou seja, com consciência. Porque muita gente não sabe uma coisa básica, tá, colegas? Não é ilícito comprar, por exemplo, um imóvel penhorado. As pessoas pensam que um imóvel penhorado não pode ser comprado. Isto não é verdade. Um imóvel penhorado, ele simplesmente significa que ele está em garantia de uma futura, né, do pagamento de uma dívida. Ponto. Agora, se a pessoa quiser comprar e ir lá pagar a dívida, não tem problema nenhum. Estão entendendo? Então, assim, existe uma distância entre saber e ainda assim decidir e não saber, por negligência, por desconhecimento. E aqui que entra a responsabilidade do intermediador. Tá? Então, a causa de pedir aqui, em que eu digo, né, se eu soubesse eu não teria contratado, né, ela é que vai definir o resultado do processo. Então, se o autor, nesse caso, ele tivesse ancorado o pedido na omissão da imobiliária, ao invés de ancorar no atraso, a imobiliária provavelmente, né, ela teria sido condenada. Então, em juízo, a falha do corretor mais o dano não vão somar automaticamente o nexo causal. Ele tem que ter uma conexão entre o que foi narrado e foi o que ocorreu. Então, aqui que escapou. Né? Agora, olhando pela ótica da imobiliária, né? O escopo do dever da corretagem, ele foi delimitado pelo tribunal. Então, foi entregue a matrícula, as certidões básicas, sem uma análise jurídica aprofundada. Tá? Esse escopo, né, ele só protege se estiver documentalmente fixado. Então, está aqui documentado no contrato que foi entregue esta documentação para o adquirente. Tá? 3 registros que blindariam o trabalho do intermediador, aqui no caso da corretagem. Né? Então, a entrega da matrícula com um protocolo, alguma coisa que demonstre, né, que foi encaminhado, o encaminhamento, prova do encaminhamento da matrícula. 2, uma declaração de ciência expressa do comprador sobre quem é o proprietário registral e qual o vínculo do promitente vendedor com o bem, né, sobretudo quando tem essas estruturas de parceria, e no caso aqui a imobiliária alegou que era uma parceria conhecida, que todo mundo sabia, essa foi a defesa dela, então ela deveria ter colocado isso por escrito, né, no contrato. Tá? E terceiro, né, uma cláusula no contrato de corretagem afirmando que o serviço não vai compreender um parecer jurídico. Também isso vai afastar o dever, né, do corretor. Né? Se ele não fez uma análise jurídica do caso, não se comprometeu com isso, é legal que ele declare isso. E isso, às vezes, até aciona um gatilho no comprador, e às vezes por isso que o corretor não quer fazer. Né? De que, então vou consultar um advogado, porque o corretor não quer perder o negócio. E aí fica nessa. Não vai perder o negócio, coloca em risco, mas também se coloca em risco. Né? Então, aqui ficam essas 3 observações. Tá? Então, o recorte das responsabilidades pode ser feito por cláusula dentro do contrato. Pode ser o contrato de corretagem ou uma cláusula da corretagem dentro da promessa de compra e venda. Também seria suficiente. Né? Então, aqui, informar quem é o real proprietário, essas coisas, as pessoas têm tanta pressa de assinar o documento, e os advogados são mal vistos por isso, porque eles querem que conste as informações no contrato, e as partes acham que não, que pode cair um negócio, que pode perder o negócio, e acaba gerando um problema muito mais custoso do que simplesmente colocar exatamente aquilo que aconteceu. Né? Vai preservar, ao contrário do que pensam, vai preservar o negócio. Tá? Pela ótica preventiva, a terceira lição desse caso é que qualquer agente da cadeia,
né, essa estrutura aí de parceria entre proprietário, loteador, incorporador, né, são pontos críticos de informação. Então, quando o promitente vendedor não é o titular registral, essa falta de explicação contratual, já por si só, é uma falha. E o caso só não gerou uma condenação porque o dano efetivo veio de outra fonte, foi o atraso. Então, não tem razão para depender da sorte. Então, o contrato de promessa de compra e venda pode e deve identificar nominalmente quem é o registral, o proprietário registral, e juntar o contrato de parceria ou declarar que existe uma parceria. Né? Então, nesse caso aqui, foi improcedente em relação à imobiliária, né, essa questão. Não teve sucumbência porque teve gratuidade. A condenação foi mantida em relação à loteadora. Né? Por quê? E aos proprietários reais também. Né? Então, houve uma condenação em relação à loteadora, aos proprietários reais, com uma restituição, então, dos valores que tinham sido pagos. Tá? E 40% de multa contratual, que era que estava prevista, então se inverteu a multa, né? Mais 40% do que foi pago, e ainda um dano moral de R$7 mil. Esse caso aqui foi de Minas Gerais. Tá? Então, um caso de Minas Gerais. Bacana, estamos no terceiro caso. Né? Eu selecionei 16. E tem casos muito interessantes aqui para a gente tirar lições. Aí eu pergunto para os colegas, né, depois me mandem notícias. O que vocês têm curiosidade de saber sobre as responsabilidades? Né, sobre as responsabilidades aqui, envolvendo intermediadores, envolvendo adquirente, vendedor, os responsáveis pelo empreendimento, incorporador, loteador. Né? Então, mandem aqui